Oi, e hoje coloquei a câmera virada para fora para você ver alguns pássaros que possam voar, né? Tá um tempo meio para chuva, mas alguns pássaros estão cantando, estão se comunicando lá fora. E por isso eu coloquei então a câmera virada para que você possa ver o que acontece lá fora. Ah, até uma cachorrinha, a cachorrinha está passando lá. Mas é bem oportuno o que eu quero falar, o assunto que eu quero tratar hoje. Mas antes eu quero te pedir que você, por favor, curta essa mensagem, sabe? E que também você compartilhe e deixe a sua mensagem também, o seu ponto de vista, o que você pensa, o que você acha desse assunto que nós vamos tratar. E há uma interrogação: quando será? Quem escreveu foi Clayton Kuntz. E essa leitura está baseada no livro de Atos, capítulo 1, de 6 a 11. E eu vou ler então o verso 7. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Muitas vezes nos preocupamos com as coisas erradas, esquecendo-nos daquilo que deveríamos estar fazendo. No último encontro dos discípulos com Jesus, antes de este subir ao céu, eles fizeram uma pergunta que lhes parecia essencial: Senhor, será este o momento em que restaurarás o reino a Israel? Na verdade, esta era a expectativa que os judeus, inclusive os discípulos de Jesus, tinham em mente. Havia sido prometido um reino a Israel e agora eles estavam sob o jugo do Império Romano. Quando Jesus estava indo para Jerusalém, onde seria crucificado, os discípulos imaginavam que o reino esperado se manifestaria logo. Agora, depois da ressurreição, em que Jesus mostrou o seu poder sobre a morte, os discípulos tocavam novamente neste assunto. Mas a resposta de Jesus é taxativa. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. No original encontramos aqui as palavras cronos e kairos. Cronos é o tempo corrido, cronológico, enquanto kairos são os momentos exatos e especiais da manifestação de Deus dentro da história. Na verdade, aqui não faz diferença, ambos estão no controle do Pai e Ele faz o que quer e quando quer. Também chama a atenção a palavra mas, no início do versículo 8. Esta conjunção introduz um contraste ou oposição à ideia anterior, ou seja, além do fato de que não deveriam se preocupar com datas, sua tarefa era outra, a saber, testemunhar de Jesus e do seu evangelho. Em resumo, Jesus está dizendo para eles: parem de se preocupar com aquilo que compete somente a Deus e façam aquilo que lhes foi designado. Será que muitas vezes nós não fazemos o mesmo? Essa pergunta é para nós. Ficamos ocupados com inúmeras coisas que não nos dizem respeito e deixamos de fazer o que realmente é nossa tarefa? É preciso deixar que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer, concentrando-nos naquilo que Ele espera de nós. Portanto, não nos compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu. Nós, de certa forma, já conhecemos quando vai chover. Você deve estar percebendo, né? O céu, né? As nuvens estão se avolumando. Já tem vento correndo entre as árvores, mas o tempo exato da vinda do Senhor nós não sabemos. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Somente Ele sabe. E não cabe a nós sabermos. Cabe a nós, sim, estarmos preparados e estarmos falando desse evangelho de poder e de libertação para todos que nos cercam. Você tem feito isso?
ou anda também muito preocupado com o que pode acontecer no futuro? O futuro pertence a Deus, não está no nosso controle. É interessante porque nem o passado e nem o futuro estão sob o nosso controle e muitas vezes nem o presente, porque acontecem coisas que nós não prevíamos e não podemos resolver nada. Que Deus te abençoe, Deus me abençoe e que você possa compartilhar conosco, tá bom? Você se preocupa quando você receberá livramento de certas situações pelas quais você está passando? Deixa aí o seu recado para a gente. Um abraço e Deus te abençoe.